Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. E hoje aqui a gente vai falar sobre um tema bastante pedido já por YouTube, por mensagem inbox, Facebook, e-mails. Então a gente vai falar sobre esse tema hoje e para começar a falar sobre ele, nós pegamos aqui algumas perguntas que já fizeram pra gente sobre esse assunto e eu vou ler pra gente poder responder pra vocês essas questões, tá bom? Então vamos lá. Aqui fala o seguinte: olá Aline e Fernando, eu sugiro que vocês falem sobre o despertar espiritual com relação à sexualidade humana. No caso, como os homossexuais, bissexuais, etc., se enquadram no despertar espiritual. Então, assim, a nossa perspectiva, o despertar espiritual acontece para todo mundo, independente de orientação sexual, raça, credo, religião, assim por diante, né? Qual que é a diferença entre uma pessoa e outra apenas? A diferença é que o despertar acontece em momentos diferentes. Não é porque eu despertei agora que a Aline também despertaria agora. Ela poderia despertar daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, 10. Então pode ter despertado muito antes do que eu. A mesma situação se aplica para todos os seres aqui encarnados no planeta Terra, né? Essa é a verdade. Então a sua orientação sexual não influencia em nada com relação ao despertar espiritual. Vamos para a próxima. Seriam almas em conflito encarnatório? Bom, as pessoas que então encarnam com a programação, né, de uma orientação sexual, como um bissexual, transexual, hétero, homem, enfim tal, as pessoas então, antes de encarnar, elas já escolheram essa orientação para a vida, vieram programados, né, para experienciar esse tipo de orientação sexual e tantos outras experiências que acontecem na vida. Isso é um resgate encarnatório? Foi isso que ele perguntou? Esse é um conflito encarnatório. É um conflito encarnatório? Na nossa perspectiva, não. Na nossa perspectiva, tudo que a pessoa passa aqui na Terra, ela escolheu isso antes, né, de encarnar. Então, se a pessoa escolheu, por exemplo, experienciar uma vida onde a homossexualidade é a orientação sexual dela, é isso que ela vai experienciar ao longo da vida e assim por diante. Lembrando que a gente já fez um vídeo também falando sobre karma e reencarnação, que é bom que as pessoas deem uma olhadinha lá, se ainda não viram aqueles vídeos. Por isso que a gente fala, né, que a questão do karma não existe. O karma, ele é aqui no presente, né? São as leis que regem o universo aqui, que vão levar, guiar a gente dependendo das nossas crenças, né? Assim como o ciclo espiral de reencarnação, que não é um ciclo de a roda kármica assim, né? Na verdade, ele é uma espiral, como a gente comentou já nos outros vídeos. Então assista aos vídeos que vai te ajudar a entender um pouco, né, sobre o que a gente está falando aqui agora. Então acho que sobre karma e sobre a reencarnação. Esse conflito encarnatório que ela fala, talvez seja isso, né? Do karma de outras vidas, e vem pra cá experienciar isso e tal. Então não. Você de fato escolhe, né, dependendo da sua consciência, assim por diante, como a gente comentou lá naquele vídeo, escolhe vir experienciar determinadas experiências, né? Por determinados motivos que você tinha já antes de encarnar. Então vamos para a próxima. A prática homoafetiva estaria em conflito com o despertamento espiritual? Não. Nossa perspectiva não. Mais uma vez, a gente acha que não tem nada a ver a opção sexual com o despertar espiritual. Uma coisa, o despertar espiritual vai acontecer independente da opção sexual da pessoa. Talvez aqui que a pessoa queira dizer é a prática homoafetiva, no caso, né, por exemplo, se vai dificultar o processo dela de despertar, a Kundalini, a energia sexual, sendo que ela não tem energias, vamos dizer assim, feminina e a masculina para complementar, porque tem aquela história da espiritualidade que fala do yin e yang, né? Vamos lembrar que todos nós, né, todos os seres humanos, enfim, tal, inclusive os animais, né, todos têm energia, assim, ambas energias dentro, né, o famoso yin e yang, né, que as pessoas falam, né, que então a energia masculina e feminina, ambas se complementam dentro de cada ser, né.
uma vez que uma pessoa seja homossexual, bissexual, transexual, enfim e tal, honestamente isso não influencia em nada, porque todos nós temos ambas as energias dentro da gente, né? Então, junto com o nosso despertar espiritual, a gente então vai encontrando uma harmonia entre ambas, né? E vai se desenvolvendo assim. E sim, a Kundalini sobe, e sim, você consegue usar a energia sexual para determinados outros tipos de coisa, assim como qualquer outra pessoa que tenha qualquer outro tipo de orientação sexual. Uma coisa não influencia nada na outra. Deixa eu ver aqui. É algo a ser resgatado no decorrer das encarnações? Bom, como a gente já falou faz pouco tempo, mesmo vídeo, não. Na verdade, a resposta seria sim e não. Sim, porque depende da sua crença, depende das suas outras vidas, e não se você tiver, de fato, né, uma consciência um pouco mais expandida e você escolheu mesmo encarnar dessa forma. Então, mais uma vez, não assistiu ainda, volte lá, assista o vídeo sobre karma e reencarnação, por favor. A próxima seria o seguinte: seriam os heterossexuais mais esclarecidos e evoluídos que os homossexuais devido à genética humana? Na nossa perspectiva, não. Não. Mais uma vez, pra gente não faz o menor sentido, independente de raça, orientação sexual, cor, credo, enfim tal, despertar, as atividades espirituais, né? O dia a dia, enfim, tá, pra todo mundo é igual. Nós viemos do mesmo lugar, nós viemos da mesma fonte, nós somos feitos da mesma matéria-prima, uns um pouquinho mais de cabelo, outros sem, outros menos cabelo. Mas a gente veio do mesmo lugar, a gente a mesma energia, então assim, não existe nada disso, tá? Todos nós viemos da fonte cósmica, né, do Criador Universal. Então, nós todos somos um com o Criador e vice-versa. Então, não tem distinção nenhuma genética nesse sentido que influencia na parte espiritual. A única distinção que existe está aqui dentro, na mente humana, que ainda tem muitas crenças e apegada ainda muita coisa que está no passado e que não conseguiu deixar ir, né? Então, vou colocar aquela musiquinha. Let it go, let it go. Então vamos pra próxima. Distinção física, distinção genética é só física mesmo, né? Cor de olhos, cabelo, mais cabelo, menos cabelo, altura e assim por diante, né, gente? Então, a parte espiritual isso não influencia em nada, gente. Fiquem tranquilos. Nem na parte de consciência, na parte espiritual, enfim. Vamos lá pra próxima. Aqui ela fala sobre as respostas. Então aqui também para esclarecer sobre sexualidade versus espiritualidade em relação à transição planetária, né? Mais uma vez, assim, não influencia nada, principalmente transição planetária, que é o seguinte, que essas experiências, elas estão acontecendo, né? Nós estamos interagindo de formas diferentes, a humanidade está interagindo um com os outros de formas diferentes, porque é um ciclo da vida que a gente vai seguindo, a gente vai experienciando sim coisas diferentes, coisas novas, tudo isso vem para agregar, senão não existiria. É fato, não tá aí por acaso, né? E cada vez mais pessoas estão vindo com essa configuração, porque sim, é necessário essa quebra de paradigma, entender que o amor é universal, que não existe essa diferença que a gente existe aqui na sociedade, que algumas religiões impõem. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra, você não vai pro inferno, você não vai ser mais bonzinho por causa disso ou menos bonzinho. Da mesma forma que no passado, né, não tão distante, o relacionamento de pessoas de raças diferentes, né, já era um tabu e hoje em dia não é. Com relação à orientação sexual, a mesma coisa, né? Até pouco tempo atrás, né, não muito distante, era um tabu super enraizado, forte na nossa sociedade. E cada dia que passa, dia após dia, né, a sociedade de modo geral está se abrindo um pouco mais, né, para os novos posicionamentos, possibilidades de amor, né? Exatamente. Essa é a verdade. E as pessoas que vêm com essa configuração, elas vêm já com a missão de quebrar esses paradigmas, esses preconceitos, de transformar as famílias que elas vêm, que ali já começa, né, o desafio já desde onde elas nascem. Cedo, né? Geralmente não nascem em famílias assim tão fáceis de lidar, é difícil, difícil não, mas é raro acontecer uma pessoa que nasce numa família já com a cabeça super aberta e expandida, né? Mas
não é nada à toa, não é por acaso, escolheu aquela família justamente porque tem que passar junto, tem que expandir também aquele grupinho que tá ali. E além disso, o mundo como um todo, a sociedade como um todo, né? Que aos pouquinhos a gente vai entendendo que o que importa de verdade é a luz de cada um, é o amor que a gente sente. Amor não tem cara, não tem gênero, nada disso. O amor é amor puro, é amor que a gente sente lá dentro da nossa alma, é aquele amor que às vezes a gente ainda nem conhece que tem. Esse é o amor que a gente precisa honrar, que a gente precisa seguir, e as outras coisas são todas exceções. Vamos lembrar, só para finalizar aqui, que todos nós somos divinos. Todos nós vemos o mesmo lugar. Todos nós somos poeiras cósmicas. Poeiras cósmicas ficou feio, né? Todos nós somos poeira cósmica, né? Lembrei dos Teletubbies, não sei porquê. Nossa. Enfim. Então, gente, independente da sua opção, da onde você venha, da sua raça, do seu credo, religião, enfim. Seja você mesmo. Faça as coisas que façam o seu coração cantar. Porque o momento que a gente está vivendo é o momento de a gente transcender qualquer julgamento, que o julgamento vem do ego, lembra, né, gente? Então, transcender qualquer julgamento com nós mesmos, né, e de a gente achar que os outros estão nos julgando, pra gente viver o amor, pra gente incorporar o amor no nosso dia a dia, pra gente deixar que, de fato, né, a espiritualidade, como as pessoas dizem, a gente prefere falar que o universo, para que o universo, então, traga tudo aquilo que a gente tem que experienciar. E vamos ser sempre gratos, né, sempre de coração aberto para viver aquilo que a gente tem que viver. A missão em si é ser quem você é. Mesmo que você não faça mais nada e você seja quem você veio ser, você já está fazendo um grande serviço para a sociedade. Independente de orientação sexual. Tá bom, pessoal? É isso aí, gente. Então essa era a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham compreendido que nada disso interessa, nada disso importa. O que importa é o amor, o que importa é a união, o que importa é olharmos no outro e sabermos que ali tem um outro pedaço nosso, né? Isso que importa de verdade. Tá bom, pessoal? Então, gratidão por mais esse vídeo. Estamos juntos sempre. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo, pode enviar um e-mail ou por inbox. Sinal de fumaça, telepatia. E se você conseguir, pode também. Tá bom, pessoal? Lembre-se, somos todos um. Gratidão. Namastê.